Alguma vez você já teve um lapso de memória? Sente que está esquecendo o que tem que fazer? Você sabia que existe uma estimativa do Ministério da Saúde que 1,2 milhão de pessoas no Brasil sofrem da doença de Alzheimer? Mas o que é mais surpreendente é que muitas pessoas afetadas por esta condição ainda não receberam o diagnóstico formal. Então não sai daí, já se inscreve no canal, curte e comenta. Eu sou o Dr. Rogério Silva, eu sou médico, especialista em medicina interna, cardiologista e pós-graduando em neurociência. Trago informações importantes sobre saúde e longevidade. Um estudo sueco apontou uma nova descoberta relacionada à doença de Alzheimer, uma doença considerada uma das principais causas de demência. A demência, gente, é a falha da memória. Dados do instituto chamado Karolinska, na Suécia, mostram um sinal precoce que era desconhecido até o momento. Essa doença ela começa a se desenvolver 20 anos antes do início dos sintomas. Por isso é importante detectá-la precocemente. Especialmente tendo em conta, hoje já surgiram alguns medicamentos que podem retardar a doença. Mas afinal, qual sinal foi esse? Encontraram em camundongos utilizados no estudo, todos esses camundongos, gente, eles tinham um modelo de Alzheimer que é semelhante aos dos seres humanos. Houve um aumento metabólico nas mitocôndrias do hipocampo do cérebro desses camundongos. O hipocampo é uma estrutura cerebral localizada aqui na região medial do lobo temporal, uma área importante para a memória e a aprendizagem. Ele desempenha um papel fundamental na consolidação das informações de curto prazo em memórias de longo prazo e também na navegação espacial. Mas, na verdade, então, o que significa essas mitocôndrias? O que é isso? As mitocôndrias são as organelas responsáveis pelo processo de respiração celular, processo de obtenção de energia que acontece na presença de oxigênio. Essas descobertas destacam a importância de manter essas mitocôndrias funcionais e o metabolismo normal das proteínas. Parece algo bem complexo. Isso é um estudo experimental, mas que já traz para a gente algumas informações importantes. Mas enquanto nós não temos esses estudos prontos, indicando algum tipo de medicação e terapia, nós temos sim dados validados pela ciência, hoje nos ajuda a prevenir o Alzheimer. E esses dados envolvem a combinação de fatores que podem ajudar a reduzir o risco de desenvolver a doença. E alguns dos fatores de proteção incluem, vou citar alguns aqui importantes: estilo de vida saudável, manter uma dieta equilibrada, rica em frutas, vegetais, grãos integrais e gorduras saudáveis, bem como a prática regular de exercícios físicos podem ajudar a manter o cérebro saudável. Segundo, exercício mental. Estimular o cérebro com atividades mentais desafiadoras, quebra-cabeça, jogo de estratégia, aprendizado de novas habilidades, como por exemplo uma nova língua, traz um benefício gigante. 3. Socialização. Manter conexões sociais significativas e se envolver com interações sociais regularmente pode apoiar a saúde cognitiva. É ter amigos, é estar com gente, é estar com pessoas. 4. Importantíssimo. Sono adequado. Um sono de qualidade crucial para a saúde cerebral. Certifique-se de que ter um padrão de sono regular é reparador. E eu recomendo pelo menos 8 horas diárias de sono. Controle de condições médicas, como por exemplo, a pressão alta, diabetes, colesterol alto, podem ajudar a reduzir o risco
do Alzheimer. A gente nem precisa falar sobre o tabagismo e o alcoolismo. O uso e o consumo dessas substâncias estão diretamente relacionados ao aparecimento mais precoce da doença de Alzheimer. 7. Gestão do estresse. O estresse está presente em tudo e no Alzheimer não é diferente. O estresse crônico pode afetar negativamente o cérebro. Tanto estratégias de gerenciamento do estresse, como, por exemplo, meditação, mindfulness, técnicas de respiração profundas e outras técnicas que nós vamos estar trabalhando mais para frente, podem te ajudar nisso. Mas como é feito o diagnóstico do Alzheimer? Gente, o diagnóstico envolve uma avaliação médica abrangente, pode incluir aí os seguintes e importantes passos. Primeiro, nós precisamos fazer uma avaliação clínica, uma análise bem detalhada da história médica e dos sintomas deste paciente. Uma entrevista com algum membro da família também, para entender a progressão dos sintomas ao longo ali do tempo. Além dessa história, nós precisamos também de um exame físico. É examinar adequadamente o paciente para descartar ali outras condições médicas que podem causar sintomas semelhantes ao Alzheimer. Podemos também lançar mão de testes cognitivos. Podemos administrar alguns testes para avaliar a cognição e o funcionamento da memória, do pensamento, do raciocínio e bem como algumas habilidades de linguagem do paciente. Precisamos também lançar mão de exames de imagem, como por exemplo, tomografia computadorizada, ressonância magnética, e elas podem ser utilizadas também para afastar outras causas que podem ter relação com o sintoma. Exames laboratoriais de sangue devem ser realizados para descartar causas metabólicas, infecciosas, que podem ter também relação com a cognição do paciente. A sífilis talvez é uma das mais frequentes. Podemos lançar mão também de uma avaliação neuropsicológica. O neuropsicólogo pode conduzir testes mais detalhados para avaliar a função cognitiva do paciente. E também uma avaliação psiquiátrica deve ser feita por um profissional bem capacitado para descartar ali alguns transtornos mentais que possam estar contribuindo para os sintomas do paciente. O diagnóstico não é fácil. E não poderia faltar, gente, a história familiar. A história familiar de algum parente, em especial de primeiro grau, com Alzheimer, já também traz informações ali que a gente já considera importantes. E a genética desempenha um papel fundamental no diagnóstico do Alzheimer. E é importante lembrar que o diagnóstico preciso da doença de Alzheimer muitas vezes envolve exclusão de outras condições médicas que podem imitar os sintomas da doença. Além disso, o diagnóstico precoce é fundamental, pois pode permitir o início de tratamento e intervenções que podem ajudar a gerenciar os sintomas e retardar a progressão da doença. Lembra que eu falei para vocês que a doença ela pode iniciar 20 anos antes dos sintomas? Então isso é um passo muito importante. Tá? Também é aconselhável procurar uma avaliação médica o mais cedo possível. E além desses exames, existe hoje um exame chamado Precivit AD2, que detecta proteínas que indicam a presença ou a ausência de placas amiloides cerebrais, uma característica patológica da doença de Alzheimer. Tá? Este teste ele é feito a partir de uma pequena amostra de sangue, pouco invasivo, né? Os resultados do teste são comparáveis, por exemplo, a imagens de PET amiloide, que é um PET-CT que a gente faz cerebral, ou outros exames mais complexos, por exemplo, a coleta de líquido cefalorraquidiano. Então é um exame simples que traz uma informação muito importante. Esse exame também ele é bacana porque tem uma sensibilidade bem alta para excluir a possibilidade da doença de Alzheimer. Ou seja, se você tem um paciente com sinais e sintomas de Alzheimer, pode lançar mão deste exame para descartar a doença, só para fazer o diagnóstico dela. Então, fica aqui o meu alerta. Imagina que hoje nós temos um pouco mais de 200 milhões de pessoas no Brasil. Mais de 1 milhão de pessoas
com Alzheimer. Quantos dessas pessoas não estão com Alzheimer e não têm diagnóstico? Então é importante procurar um profissional capacitado e é importante também você conhecer, porque se você tem sintomas, tem sinais que você mesmo suspeita, olha, eu devo estar com algum problema de memória, será que é Alzheimer? Eu tenho alguém na família que teve ou que tem um diagnóstico? E, infelizmente hoje a gente precisa ter este cuidado. Conhecimento liberta. Fica aqui o meu abraço. Não esqueçam de compartilhar e se inscrever no canal. Abraço, gente!